Dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, que ele possa servir de bênção para a sua vida. Irei ler aqui na carta, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra maravilhosa, né, que lemos agora no livro de Timóteo, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que nos fala sobre a abundância da graça, que a Bíblia diz, nos revela que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui Paulo está dizendo que antes que dá graças a Jesus, graças a Deus, porque anteriormente ele era blasfemo, ele era iníquo, ele era uma pessoa que perseguia o povo de Deus. Mas ele deu graças a Deus, porque Deus não olhou para os defeitos dele. Não, Deus não olhou, porque a palavra de Deus diz: vinde como estais. Mas depois que você chega, que você vem, que o Espírito Santo passa a viver na tua vida, muitas coisas são mudadas. Muitas coisas antes que eram de um jeito, mas que agora tomou outro rumo, porque abundou a graça. Ali abundou a graça de Jesus. E Paulo, nessa epístola do apóstolo a Timóteo, ele nos fala que a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Deus, ele usou homens para escrever a palavra dele, para deixar, para que nós possamos ter ela como uma bússola, como uma medida, como uma lei em nossas vidas. Nós sabemos hoje o que é certo e o que é errado. Compreendemos que Jesus, ele veio ao mundo, não foi para salvar 1, 2, 3 pessoas, não. Ele disse que veio para salvar a humanidade. Ele deu sua vida por todos. Ele não disse que deu a vida dele por 2.000, por 3.000, não. Ele disse que ele dava a vida dele. Ninguém tirava a vida dele. Porque se ele quisesse naquele momento, ele não tinha nem pego ele.
Porque quando estava lá no jardim, que que eles chegaram e Jesus perguntou: a quem tu procuras? E ele falou: a Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. Só com aquela voz, todos eles se abalaram, vieram ao chão. Você entende isso? Você entende que Deus, se Ele quisesse, se Ele não quisesse dar a vida dele, Ele poderia ter essa alternativa. Porque foi dado o livre-arbítrio a Ele também. Que Ele, quando Ele estava orando, Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a tua vontade, a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus, ele podia desistir. Ele podia desistir naquele momento. Ele sabia por tudo que ele ia passar. Então ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a deu. Ele deu por nós. Ele deu a vida dele para salvar nós, que somos pecadores. Antes de você existir, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Ele sabia que tu virias a nascer neste tempo. Há um tempo atrás ele já sabia. Ele já sabia. Porque nada foge dos planos de Deus. Nada. Nada acontece sem a permissão, sem a vontade permissiva de Jesus, de Deus. Nada acontece sem que Ele permita que isso aconteça. Não cai uma folha da árvore. Se Deus não deixar, ela não cai. Ela fica ali por muitos e muitos tempos e não vai cair. Porque é Deus que sustenta. É Deus que sustenta a tua vida. É Deus quem sustenta a tua história. É Deus quem te dá o livre-arbítrio. Mesmo Ele dando a vida em favor de nós. Ele não obriga a ninguém querer Ele. Jesus, Ele é um homem santo. Ele é um Deus maravilhoso. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Eu, sem Deus, não sou nada. Você, sem Deus, não é nada. Mas Deus, sem você, sem eu, sem qualquer uma outra pessoa, Ele continua sendo Deus. Porque Ele não depende de você, Ele não depende de mim para ser Deus. Ele não depende de você para fazer algo para Ele. Você sente no coração e você vai fazer. Mas Deus, Ele não te obriga a fazer. Certa feita, Jesus estava contando parábolas, né? E Ele contou a história de um homem que tinha 2 filhos. E ele falou com o primeiro filho e disse: filho, você vai trabalhar lá na minha casa, na minha obra? Você vai trabalhar lá? E ele disse: não, não vou. Eu não vou trabalhar, não quero não. Ele encontrou o segundo filho. Chegou o segundo filho e ele disse: filho, você vai trabalhar na minha roça? E o segundo filho falou para ele: sim, pai,
eu irei. Só que o primeiro que ele tinha perguntado que iria, ele disse que não iria. Ele se arrependeu e foi trabalhar. E o segundo, que tinha dito que não iria, que iria, ele não foi. E Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade de Deus? O primeiro ou o segundo? Vocês sabem dessa história, quem lê a Bíblia sabe dessas parábolas. Jesus, quando ele estava aqui, ele gostava muito de falar por parábolas. E depois, ele explicava aquelas parábolas para os seus discípulos, o significado daquilo. Então, Jesus, ele deu a vida dele. Ninguém tomou. Ninguém tomou. Ninguém. Ele deu. Ele deu. Ele é perfeito. Ele já sabia de tudo que ia acontecer com ele. Quando ele estava ali, naquele jardim, que ele suou gotas de sangue, porque ele sabia tudo pelo que ele ia passar. E ele podia, naquele momento, dizer: não, pai, eu não vou, eu não quero, eu não vou morrer por esse povo é ruim mesmo, não tenho condições, não há condições de eu passar tudo por isso, tudo, com esse povo tão ruim. Mas Jesus, ele é misericordioso. Ele nos ama de uma maneira profunda, de uma maneira linda, preciosa. É tanto que ele deu a vida dele para que você, para que eu, hoje, tivéssemos o direito de chegar no céu. Para que você, para que eu tivéssemos o direito de entrar e ficar em contato com Deus, de orar, de pedir a Deus, de falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele nos deu esse direito, ele nos deu livre acesso a Deus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Glória a Deus por isso, porque ele tem nos dado, Deus, para que nós possamos orar, para que nós possamos entrar num santuário sem culpa. E orar e pedir a Deus e ele responder. Você quer falar com uma pessoa importante, alguma pessoa importante, você precisa marcar a hora, você precisa marcar o dia. Não é o dia nem a hora que você quer, nem onde você quer. Mas o homem mais importante que tem no céu e a terra é Jesus. E você pode falar com ele a qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer lugar. Ele sempre vai estar ali para ouvir as tuas súplicas, as tuas orações e as tuas petições. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma segunda-feira abençoada, cheia da presença de Deus, que nunca nos falte a presença de Deus em nossas vidas. E lembre-se, essa palavra é digna de toda aceitação. Que Deus nos abençoe.